Assim Deus mostra do céu sua ira, e é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, sobre a ira de Deus, contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Eles sabem que a verdade é a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente, por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo. Podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, eles sabem sobre Deus, mas não o adoram, nem lhe agradecem, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso somente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Deste modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-los. Amém? Queridos irmãos, o que nós falamos até aqui, até o versículo 17, é a introdução à carta aos Romanos. E no versículo 17, como nós escutamos no domingo passado, nós falamos sobre o justo, ele vive pela fé. E agora, de fato, Paulo, ele termina a introdução e ele começa a explicar de fato o Evangelho. É agora, a partir do versículo 18 e até o capítulo 3, versículo 20, o capítulo 3, Paulo ele fala sobre aonde o Evangelho ele começa. E o Evangelho ele começa com uma má notícia. Nós temos sobre nós uma má notícia. A porta de entrada para nós conhecermos o Evangelho é para nós uma má notícia. Nós estamos falando, é claro, sobre a ira de Deus, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre todo o pecado, sobre toda a injustiça do ser humano. Então Paulo agora ele começa a desenvolver de forma passo a passo, ele vai desenvolver o que é o Evangelho, e ele começa pela base que é falar sobre a ira de Deus, que está condenando todo ser humano que não confia em Deus. E a verdade é que nós precisamos pregar sobre a ira de Deus, é necessário nós sermos salvos da ira de Deus. Nós não fomos salvos do diabo simplesmente, nós não fomos salvos simplesmente para irmos somente para o céu, mas nós fomos salvos do nosso pior problema, que é a ira de Deus. Nós fomos salvos, em outras palavras, nós fomos salvos do próprio Deus, da ira de Deus que é justa sobre toda a impiedade, sobre todo o pecado do ser humano. Deus se irar contra o nosso pecado é algo natural da santidade dele. Isso nós vamos ver nessa manhã. Por isso que Paulo agora ele quer primeiro anunciar a má notícia, porque nós precisamos começar com a má notícia. Todos
geralmente, né, em linhas gerais, todos os filmes, eles sempre têm uma coisa má que precisa ser resolvida para que depois sempre tenha um final feliz. Ou seja, o evangelho também não é muito diferente. Nós precisamos começar com a má notícia que é: Deus, Ele odeia todos os pecadores. Isso está escrito, por exemplo, no Salmo 7. Aquela frase que diz assim: Deus, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Isso, na verdade, a Bíblia nunca sustenta, a Bíblia nunca disse que Deus ama pecadores. A Bíblia diz que Deus, Ele odeia aqueles que cometem pecados. E essa é a nossa grande condenação. Deus, Ele se ira com o nosso pecado. Então, por isso que nós precisamos começar colocando essas bases, é importantíssimo. Se ninguém souber da má notícia, qual é o sentido de se ter as boas novas para nós? Qual é o sentido de nós termos uma boa notícia se nós não entendermos o porquê nós precisamos ter uma boa notícia? Então nós queremos ver qual é a má notícia para nós nessa manhã. Então, nós não poderíamos entender a graça de Deus, nós não podemos entender perfeitamente o amor de Deus se nós não entendermos também sobre a ira de Deus ou sobre a justiça de Deus. É importantíssimo nós entendermos sobre o que é a ira de Deus. Porque só assim nós poderemos entender de fato como é o amor de Deus e como é maravilhosa a graça de Deus. Por isso que Paulo, então, do versículo 18 até o capítulo 3, ele se dedica a falar sobre a nossa péssima situação. E isso é incompreensível que a mensagem sobre a ira de Deus, ela seja tão escassa hoje. Hoje em dia nós não vemos mais pessoas pregando sobre a ira de Deus. Se nós formos ver pessoas fazendo evangelismo, elas começam falando o quê? Deus te ama. Ok, mas por que Ele me ama? Qual é o motivo de Deus me amar? Não, então nós precisamos começar com a má notícia que é: Deus, Ele odeia todos aqueles que cometem pecados. Porque se Deus odeia todos aqueles que cometem pecados e é justo a sua ira, nós vamos entender depois que o amor de Deus, o fato de Ele nos amar em Cristo Jesus, é um amor tão grandioso, tão perfeito. Então nós precisamos entender que, apesar da maioria das igrejas não pregarem sobre a ira de Deus, ela é uma doutrina essencial. Nós aprendemos aqui na quinta-feira sobre o que é doutrina. As doutrinas, elas precisam fazer parte de uma igreja. E essa é uma doutrina essencial, sobre a ira de Deus. Esse é um atributo de Deus, sua justiça. Se nós eliminarmos o termo pecado, ou se nós eliminarmos como a cultura faz, a sociedade hoje em dia, ela não quer se tornar culpável, ela foge de toda a culpa possível. A sociedade hoje, ela tende a se desculpar em tudo, achar desculpas, ela tende a sentir cada vez menos culpa. Menos culpa. E assim, muitos pregadores usam dessa artimanha para, muitas vezes, aconchegar os corações das pessoas, para que elas não se sintam tão culpáveis, sabe? Para que elas não se sintam tão confrontadas, né? Se nós falarmos sobre a ira de Deus, vai parecer que Deus é um Deus assim, muito carrancudo, né? Então, mas se nós entendermos, se nós falarmos sobre a ira de Deus, se nós entendermos sobre sua justiça, depois nós vamos nos maravilhar de uma forma tão grandiosa com o amor de Deus, que nós vamos ficar tão cheios do amor de Deus, que nós iremos de fato nos alegrar no fato de que Deus é um Deus justo. Então Paulo, ele inicia exatamente com isso. Ele aponta para a atitude das pessoas que querem se livrar de Deus. Deus, ele se ira com pessoas que querem se livrar dele. Isso está acontecendo na nossa sociedade. Pessoas longe de Deus, elas querem distância de Deus. Elas querem distância de seu Criador. Elas querem distância de um Deus que controla todas as coisas. Elas querem distância. O ser humano, ele se volta contra aquele que ele precisa dar glórias. Deus, no Gênesis, ele criou o ser humano para a glória dele. Nós lemos isso, que Deus criou o ser humano para glorificar a ele, para viver em função de Deus, para viver para Deus. E a primeira oportunidade, então,
Adão e Eva, e por causa disso nós somos os representantes do ser humano, Adão e Eva. Eles desobedecem, eles dizem, nós podemos viver nós podemos viver longe de Deus, independentes de Deus. Nós conseguimos viver independentes de Deus. Veja se isso não é o pensamento de todos aqueles que se denominam ateus ou que não querem saber nada de Deus. Eles querem viver uma vida independente de Deus. Eles querem viver, eles querem tocar a sua vida, eles querem tocar os seus negócios, eles querem tocar a sua vida financeira, tudo, suas famílias, apesar do que a Bíblia manda ou apesar daquilo que Deus manda. Eles querem distância de Deus. E isso a Bíblia chama de impiedade. Isso a Bíblia chama de pecado, de injustiça. Isso é rebelião contra Deus. As pessoas, elas fecham seus olhos por causa do pecado, elas fecham seus olhos para Deus, elas não querem, elas se pudessem, eles iriam excluir totalmente Deus de sua fé, perdão. Eles excluiriam Deus de sua fé, de seus objetivos, eles excluiriam Deus de suas prioridades, eles excluem Deus de suas prioridades, de sua fé, de seus objetivos. Então, meus irmãos, cada vez que nós temos um objetivo, eu tenho um objetivo de alcançar isso, eu quero fazer aquilo. Se Deus não for o centro, se a glória de Deus não for o centro desse seu objetivo, saiba que nós estamos agindo conforme o mundo age. Se a sua fé não é num Deus que é totalmente poderoso, se a sua fé está em qualquer outra coisa, se não num Deus, saiba que você está pensando igual ao mundo. Se a sua prioridade não é Deus, saiba que você pensa igual ao mundo. Se a sua prioridade não é estar com Deus, conhecer a Deus, querer mais o Deus Todo-Poderoso que sustenta todas as coisas, você age igual ao mundo, e Deus odeia aqueles que não têm prioridade e seus objetivos e a sua fé não está em Deus. Isso é ímpio, isso é injusto e provoca a ira do Altíssimo. Então, muitos pensam, quando nós falamos sobre a ira de Deus, muitas pessoas elas vêm e dizem, mas como que Deus pode ser amoroso e irado ao mesmo tempo? Parece que essas duas coisas não combinam, não é? Parece que Deus ele não pode ser ao mesmo tempo que ele se ira com o pecado, ele não pode ser amoroso. Então por isso que muitas pessoas não pregam esse evangelho. Por isso que muitas pessoas não falam sobre a ira de Deus. Mas nós vamos ver que a ira de Deus e o amor de Deus não são duas coisas que se opõem. Mas nós vamos ver, por exemplo, que a sociedade, nós aqui que estamos nessa manhã, nós ficamos indignados. Nós não ficamos indignados quando, nós já usamos esse exemplo aqui várias vezes, quando um juiz, ele solta alguém corrupto, nós não ficamos indignados, nós ficamos, esse juiz, ele não pode fazer isso, o cara fez um monte de crimes, ele não pode soltar alguém que de forma justa deveria merecer a cadeia, ficar tempo recluso. Um juiz lá decide, mas eu sou um juiz amoroso, eu devo soltar ele, eu sou amoroso. O que nós diríamos desse juiz? Ele é corrupto também junto. Então, muito mais Deus, ele precisa, ele sendo um juiz que julgará a todos, ele que governa todas as coisas, ele que criou todas as coisas, ele se ira com a sua santa justiça, ele se ira contra toda injustiça que o ser humano comete. Contra toda injustiça que o ser humano comete. Então, os corações das pessoas se revoltam e só se satisfazem quando nós apenas ficamos satisfeitos quando o ladrão, quando aquele injusto, ele é condenado. Nós só ficamos satisfeitos quando isso acontece, quando a justiça é feita. Então Deus, da mesma forma, Ele condenará todos aqueles que cometem pecados. Então justiça é um ato de amor no final. Justiça não é maldade, mas no final é amor. Da mesma forma que políticos, eles amam a sua pátria e eles não querem que ela se entregue ao crime, né? Deus também, Ele
garante a justiça. Ele garante a justiça. Então, não sentir ira contra a injustiça não é o oposto do amor, mas algo necessário para Deus. É algo necessário para Deus. Então, o pecado, ele é um escândalo para Deus. O que nós aprendemos é que o pecado, ele é um escândalo para a santidade de Deus. Isaías 9, há uma repetição de 3 palavras. Isaías, ele vê a glória de Deus, ele diz: santo, santo, santo. Deus é um Deus que não se mistura com o pecado. Nós conhecemos juízes aqui na terra, que eles julgam as pessoas, mas cada um desses juízes também tem os seus defeitos, tem seus pecados, mas Deus não. Deus, ele é um juiz justo, ele é totalmente justo e ele não se mistura, ele não tem contato com o pecado. Por isso que ninguém pode dizer para Deus: mas eu fiz isso, mas o Senhor também. Não, ninguém pode dizer o Senhor cometeu alguma coisa. Não, ninguém pode. E esse é então um ponto de partida do Evangelho. Deus, sendo um juiz justo, ele odeia todo o pecado. Essa é a base do Evangelho. Por isso que nós nunca devemos cair, nós pregadores, nós que pregamos o Evangelho, nós nunca devemos cair na armadilha de omitir, de não falar sobre a ira de Deus, para dizer que apenas Deus é um Deus de amor. É muito legal, e é óbvio, essa é uma área fundamental, nós devemos dizer que Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus que ama pessoas, mas jamais esquecemos que Deus, ele odeia todo o pecado. Deus, ele odeia todo o pecado. O Evangelho, ele não faz sentido a menos que nós venhamos reconhecer o nosso pecado. Queridos, por isso que a mensagem da ira de Deus é tão importante para nós hoje. Porque se nós não entendemos que Deus, ele se ira com o pecado, nós não conseguimos reconhecer de fato quanto os nossos delitos ofendem a Deus. Os nossos delitos ofendem a Deus. Se nós não entendemos que os nossos delitos ofendem a Deus, como que nós vamos nos arrepender? Arrepender do quê? Arrepender do quê? Preciso de salvação para o quê? É o que as pessoas perguntam. Quando nós falamos: mas Jesus, ele morreu pelos seus pecados, a pergunta sempre é: mas eu não pedi também para ele morrer. É óbvio, essas pessoas, elas escutaram sempre o quê? Deus me ama, Deus morreu por mim, Jesus Cristo se entregou numa cruz. Mas por quê? Porque nós tínhamos sobre nós o castigo, a ira de Deus estava sobre nós. E sem perdão, se nós não entendermos que a ira de Deus está sobre nós, que nós precisamos de arrependimento e perdão de Deus, esse Evangelho, ele vira um modelo de negócio apenas. Então o perdão de Deus não é um produto que se descarta. O perdão de Deus não é algo de menor valor, mas o perdão de Deus para as nossas vidas é algo tão precioso, é algo tão que não pode ser inegociável. Uma vez que Deus dá o perdão, ele é para toda a vida, e o perdão de Deus então se torna a coisa mais preciosa. Por quê? Porque nós entendemos o que estava sobre nós. O que estava sobre nós era a justa ira de Deus. E por causa disso, por causa dessa ira, pessoas sem arrependimento, pessoas que não creem em Jesus Cristo, serão condenadas. Serão condenadas. Então o perdão é algo que nenhum ser humano merece, só entendemos isso quando nós compreendemos essa má notícia, o outro lado do Evangelho. Se nós não entendermos a má notícia, o amor de Deus, falar sobre a graça de Deus, se tornam palavras vazias. Por quê? Por que nós precisamos de graça? Por que nós precisamos de perdão? Nós precisamos de perdão, então você entende agora que nós precisamos de perdão, porque de Deus, do céu, se manifesta a ira de Deus sobre todo o pecado, sobre todo o pecador. Então somente quando dizemos: sim, Senhor, a tua ira é justa, eu mereço apenas a perdição, é só aí que nós conseguimos entender a glória e o milagre da graça. Só quando nós entendemos que nós merecíamos ser condenados, é que nós entendemos o quanto a graça é maravilhosa. E quando nós cantamos sobre a graça de Deus, o amor de Deus,
como é maravilhoso entendermos quando Lucas 7,47, vamos abrir esse versículo, esse nós acrescentei ontem, Lucas 7,47, você pode ler depois o contexto em casa. Eu lhe digo, os pecados dela, aqui está falando daquela mulher que se ajoelhou e lavou os pés de Jesus com o cabelo. Os pecados dela, enxugou, né? Os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Nós estamos falando de uma pessoa que tinha recebido Jesus em sua casa, e Jesus falou: você não me recebeu com um beijo santo, enfim, com um monte de coisa. Jesus disse: olha, você não me recebeu bem, mas a mulher tinha recebido Jesus tão bem, tinha enxugado, lavado os pés de Jesus em forma de gratidão. Os irmãos podem ler depois. Jesus diz assim: ela fez tudo isso para mim porque ela sabe de quanto ela foi perdoada. Ela sabe o que ela fez, ela entende o quão grande foi o pecado e agora ela foi perdoada. E Jesus disse: mas aquele que sabe que o perdão para mim foi algo pouco, quem a pouco foi perdoado, pouco ama. Então muitas vezes falta para nós o amor de Deus. Quando nós estamos perdendo o amor para com Deus, nós estamos... É fato que nós não entendemos o quanto Deus está irado, quanto Deus esteve irado com o nosso pecado, quanto nós estávamos condenados. Quando nós entendemos isso, nós também não amamos a Deus de forma total. E Paulo ele continua dizendo, agora não está falando sobre cristãos, mas agora ele está falando sobre pessoas que estavam sem Cristo, do 19 ao 20, ele vai dizer sobre como isso é escandaloso, que as pessoas, elas sabem sobre Deus, elas sabem que existe um Deus, elas sabem que existe um Deus que criou todas as coisas, a natureza revela, mas elas ignoram isso. Elas sabem que existe um Deus criador, elas sabem que existe um Deus que criou todas as coisas, mas elas ignoram simplesmente. Elas vivem em negação de Deus. Elas sabem. Isso é um escândalo maior ainda. Quando nós falamos sobre a inerrância da palavra de Deus, quando nós falamos sobre a Bíblia, nós já falamos sobre isso, como Deus fala para nós. Deus, ele fala através da palavra, mas aqui é a revelação especial de Deus. Mas na natureza, a palavra de Deus diz, Paulo ele reafirma isso aqui, que todo ser humano ele é indesculpável diante de Deus, pois todo ser humano ele sabe que existe um Deus criador. Como que ele sabe? Ele deve olhar para a natureza. Os irmãos falaram aqui das cascatas do Iguaçu, quando nós fomos lá, nós ficamos admirados com a beleza da natureza e nós, automaticamente, nós temos que reconhecer. É impossível não reconhecer e dizer, não, é impossível que não exista um Deus Criador. É impossível nós olharmos para a natureza, olharmos para o nosso DNA, olharmos para o nosso corpo humano, olharmos para todas as galáxias, todas as estrelas e dizermos, isso aqui foi só obra do acaso. Muitas pessoas que se dizem ateus, eles negam a vida inteira, dizem, não, isso tudo é obra do acaso, Deus não existe, mas a Bíblia diz que lá dentro, no fundo do seu coração, eles sabem, é preciso que exista um Deus. Eles podem não conhecer nada sobre a cruz, sobre o Evangelho, mas eles sabem que existe um Deus, é necessário que exista um Deus. Eles não sabem nada sobre a cruz, sobre como Jesus salva, mas eles sabem. Sua mente e o seu entendimento são carnais, e por isso que Paulo ele fala que apenas do que de Deus se pode conhecer entre elas, Deus se revelou. Essas pessoas, elas sabem que existe um Deus. Elas sabem que existe um Deus. Paulo quer dizer então que todas as pessoas, mesmo que ainda não tenham corações regenerados, eles podem ao menos reconhecer o poder e a obra criadora de Deus. Uma pessoa, ela pode dizer,
o dia inteiro, Deus não existe, e existem tantas pessoas que dizem o dia inteiro, Deus não existe, mas chega a noite e eles fecham seus olhos e eles dizem, e se existia um Deus? Mas se existia um Deus? Mas e se houver um Criador realmente? Lá no fundo, Deus coloca em suas consciências que existe um Deus. Você pode gritar o dia todo, Deus não existe, mas à noite, quando tudo está silencioso e você está sozinho com seus problemas que realmente te afligem, você ouve aquele eco suave na sua alma que diz, e se Deus existir? Então, no final, queridos irmãos, quando nós vamos evangelizar, quando nós vamos falar de Deus para as pessoas, nós não precisamos inventar técnicas para tentar provar que Deus existe. Nós não precisamos eu preciso provar que Deus existe. Alguns dias atrás teve um debate entre um cristão e 25 ateus, e então eles disseram, me mostre uma foto de Deus, me mostre que Deus existe. Mas, queridos, não há ninguém, a Bíblia está dizendo que não há ninguém, eles podem negar essa verdade, mas não há ninguém que no final venha e diga, eu não sabia que existia um Deus. Essas pessoas sabem, elas só ignoram. Por isso um dia você estará diante do tribunal de Deus e não terá desculpa. O veredito para todos aqueles que dizem, Deus não existe, um dia o veredito será culpado, porque eles sabiam. Por último, vamos para o final. Para onde que toda essa negação de Deus nos leva? Então, muitas pessoas, apesar de conhecerem a Deus, não o glorificam nem lhe dão graça. É isso que Paulo está dizendo. Eles conhecem a Deus, sabem que existe um Criador, mas não o buscam. Não querem, eles não buscam a Deus. E aí, queridos irmãos, nós não precisamos olhar para os católicos. Nós não precisamos olhar para as outras religiões que buscam o budismo, que buscam outros deuses. Queridos, vê se nós não acreditamos muitas vezes em rituais espirituais. Muitas vezes nós vamos a videntes. Quantos cristãos não vão a horóscopos? Quantos não acreditam em adivinhação? Quantos não acreditam no poder mágico dos astros? Quantos não vão e leem o zodíaco diariamente? Nós muitas vezes gostamos de condenar outras religiões, dizendo, mas as outras religiões adoram outros deuses, mas nós esquecemos muitas vezes de Deus. Se nós não estamos indo para o zodíaco ou para videntes, nós muitas vezes idolatramos o nosso próprio eu, vivemos apenas para nós mesmos. Vê se isso não é a mesma coisa, é o que Paulo está dizendo aqui. Eles não se importam de ter conhecimento de Deus, então eles começam de louvar, eles começam de adorar a própria criação. Eles não adoram o Criador, eles adoram quem Deus criou. Ou seja, muitas vezes nós vivemos em prol de nós mesmos. Veja quantos ditos pastores e pregadores hoje vivem em prol de si mesmos. Eles vendem o evangelho e eles vivem apenas em prol de si mesmos. Eles manipulam o evangelho apenas para o seu próprio bem, para que eles estejam bem, Não pensam no próximo, não pensam em Deus, mas eles pensam apenas em seu ego, em si. Eles não pensam em Deus. Então, o ser humano moderno, ele não está apenas envolvido em idolatria animal, mas também adora a si mesmo, o grande eu. Ele adora a si mesmo, tudo deve ser eu. A pessoa me olhou um pouquinho, mas eu me senti assim. Mas eu me senti assado. Eu me senti assim. Então, o homem, ele quer mudar aquilo que Deus determinou. Deus diz, o ser humano ele deve viver para Deus, para a glória de Deus. O ser humano, por causa do pecado, ele quer viver apenas para si mesmo. Para si mesmo. Vamos pular, então. Nós, hoje, nas igrejas e comunidades, nós queremos, na nossa comunidade, aqui na nossa igreja, que hoje nós queremos dizer que Deus, Ele é um Deus que se ira contra toda essa injustiça. Paulo, quando ele diz
que Deus é um Deus irado contra todos os pecadores, Ele não está dizendo, Ele não está separando as pessoas do mundo com os cristãos. Mas Ele está querendo relembrar a nossa triste tragédia antes de conhecermos a Cristo. Paulo aqui, nesse versículo que nós lemos aqui, Paulo ele quer relembrar nós, que nós estávamos nisso, que nós estávamos debaixo da ira de Deus. Então, que Deus nos livre de menosprezar pessoas simplesmente porque nós sabemos sobre a ira de Deus e nós pensamos, mas nós somos tão especiais agora, nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Mas, queridos, Paulo, ele nos relembra, ele diz assim, nós estávamos debaixo da ira de Deus. Paulo, ele completa dizendo que a lista dos pecados dos quais todos caem, eles negam a Deus e se recusam a lhe dar graças. Todas as vezes que nós pecamos, nós devemos lembrar, sim, eu não sou melhor que aquela pessoa do mundo, eu apenas tenho Cristo para perdoar os meus pecados. Essa é a nossa má notícia sobre nós, mas a boa notícia que nós queremos hoje, ao cear, nós vamos relembrar as boas novas do Evangelho. Sim, Deus, Ele se ira contra toda injustiça, contra todo pecado. É justo que nós sejamos condenados ao inferno por causa do nosso pecado. É justo. Todas as pessoas que serão condenadas um dia, elas vão ter que... um dia, todas as pessoas que forem condenadas, isso vai render glórias a Deus por causa da justiça dEle. Mas hoje nós não precisamos ficar preocupados com a ira de Deus, porque nós temos Cristo Jesus. Nós temos Cristo Jesus, e Cristo Jesus, ao morrer na cruz, ao sofrer a justa ira de Deus, Jesus lá no capítulo 27 de Mateus, ele diz assim, Pai, livra-me deste cálice. O que estava no cálice que Jesus tomou? No cálice que Jesus tomou sobre si estava a ira de Deus. A ira de Deus que estava destinada sobre a sua vida, sobre a minha vida, Deus levou lá naquela cruz. Ele sofreu a ira de Deus. Toda a ira de Deus estava sobre Cristo. Lá na cruz do Calvário, Jesus, ele gritou assim, Pai, por que tu me abandonaste? Deus, Pai, o abandonou naquela cruz. A morte, Cristo experimentou a morte que nós estávamos destinados a sofrer. Cristo sofreu em nosso lugar. Essa é a boa notícia. Que amor, que graça nós estamos envoltos, que graça nós estamos envolvidos. Em Cristo Jesus nós fomos amados por Deus, porque antes sem Cristo, sem a fé em Cristo Jesus, nós estávamos envoltos da ira de Deus, nós éramos merecedores da justiça de Deus, mas agora nós estamos livres de todo pecado, de toda ira. Estamos livres porque alguém pagou, o Filho de Deus pagou em nosso lugar. Essa é a boa notícia.